Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 20 de novembro de 2024, dia que se comemora, né, o Dia da Consciência Negra, em homenagem aos nossos irmãos, né, que vieram da África há tantos anos atrás, né, verdadeiros séculos, e que ajudaram a construir esse país, né? E nós, no meu caso, somos descendentes desses irmãos que aqui trabalharam muito e continuam trabalhando, né, até hoje. Então, é preciso respeitar, né, esses nossos irmãos, como é preciso respeitar todos. Então, vamos lá. Nesse horário, das 19h40, nós estudamos esse livro, ó, O Sermão do Monte, de Cláudio Fajardo. E o estudo de hoje será: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Na aula passada, né, que foi dia 6, que semana passada, dia 13, não teve aula, nós falamos, né, foi uma aula assim, bastante interessante, onde nós fizemos um resumo, né, do Sermão do Monte, antes de nós entrarmos nas duas últimas bem-aventuranças. E nós explicamos aqui, né, que o Sermão do Monte, ele tem várias partes. A primeira parte dele é as bem-aventuranças, que são 9, né? E depois tem outras partes bastante interessantes. Só que as duas últimas são diferentes das primeiras 7 aventuranças, né? E falamos também, mais ou menos, analisamos cada bem-aventurança por uma palavra. Inclusive, fizemos um PDF sobre isso. Quem assistiu a última aula percebeu, pode entrar em contato com isso. Que a primeira bem-aventurança está ligada à humildade, a segunda ao ser resignado, a terceira, manso e pacífico, a quarta, os justos, a quinta, compaixão, a sexta, os puros de coração, né? E a 7 e a 8 vai falar sobre as perseguições. Então, nós falamos sobre isso, e agora nós vamos entrar justamente na oitava aventurança, porque quer dizer, a sétima aventurança é aquele que tem a paz dentro de si. A 8 e a 9 são aqueles que já fizeram as conquistas e serão perseguidos. Então, e falamos também que as bem-aventuranças, ela é um caráter ascendente, né? Para você conquistar a segunda bem-aventurança, você tem que estar com a primeira bem alicerçada. Para você conseguir a terceira, tem que estar com a segunda bem alicerçada. Para você conseguir conquistar a sexta está bem alicerçada. Então, conquistou as 7 bem-aventuranças, aí você entra no outro estágio, né? São aqueles, né, que já fizeram as conquistas. Quem entra na oitava bem-aventuranças já fez aquelas 7 conquistas das 7 primeiras bem-aventuranças. E aí poderão ser perseguidos. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Mas antes de iniciarmos, vamos aqui fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos, estudando, refletindo, trabalhando essas questões que envolvem o Evangelho do Senhor, que é esse código, né? Código do bem, do amor, do bem-fazer, do bom senso. E a partir do momento que nós os estudamos cada item, né, desse código, nós vamos crescendo, nós vamos melhorando e vamos nos aproximando do Pai. Então, só temos a agradecer a Deus essa oportunidade de estarmos aqui, nos esclarecendo, sendo iluminados. E rogamos sempre por aqueles
que ainda não conheceram o Senhor, ou que já o conhecem, mas não querem, né, buscar a iluminação. Então, que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, vamos lá. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, bem-aventurados aqueles que já fizeram essas 7 conquistas, né? Das bem-aventuranças, dessas 7 bem-aventuranças. Porque aí, esses são os felizes. E eles, né, podem sofrer perseguição por causa da justiça. Então, ele começa assim, o autor do livro, Cláudio Fajardo. Sofrer é ser atormentado, ser afligido. Muitas vezes, no patamar evolutivo em que nos situamos, somos perseguidos por nós mesmos. São os nossos vícios e as nossas más tendências que, quando mal administradas, vêm à tona, dificultando-nos diante do nosso compromisso de cristianização. Aqui a gente pode pegar aqui o nosso lapisinho e sublinhar isso aqui, ó. Muitas vezes, no patamar evolutivo em que nos situamos. Então, tudo vai depender do onde nós nos situamos. Já sabemos que somos todos espíritos de terceira ordem, somos todos espíritos perfectíveis, quer dizer, estamos buscando a perfeição, então não somos perfeitos. Cada um de nós só no grau evolutivo, né? E nós somos perseguidos por nós mesmos. Por quê? Porque o que nós já estudamos aqui? Existe, como eu até falei da aula passada, do vídeo do Haroldo Dutra Dias, existe inferno? Não, não. O inferno sou eu que crio. Sou eu que crio. Quem é o diabo, que o Haroldo também falou sobre? Quem é o Lúcifer, o diabo, Satanás? Sou eu. Sou eu. Quando tomo atitudes que me nivelam, também falamos isso no estudo do Livro dos Espíritos, ao bruto, ao animal, à natureza animal. Quando eu deixo essa minha natureza animal aparecer, tomar conta de mim, e cometo atos brutais, né? Então, quando eu faço isso, quando eu deixo essa minha natureza animal tomar conta e me levar a fazer esses atos, eu estou criando um inferno dentro de mim. E aí, como diz o Haroldo, a gente precisa de diabo, de Satanás, de perseguir. Não, nós somos perseguidos por nós mesmos. Como assim? O que nós trazemos na nossa consciência? Questão 621. As leis divinas. Então, a nossa consciência vai nos acusar. E ela nos acusando vem o processo educativo. Então, está aqui. Somos perseguidos por nós mesmos. Vocês estão me ouvindo bem? Então, somos perseguidos por nós mesmos. Alguém precisa de um perseguidor pior que a consciência? Quando você deita no travesseiro, né? Porque é interessante isso. Uma pessoa olha para você, olha para mim, olha para quem? Uma pessoa qualquer, e ele vai dizer: nossa, tem cara de quem está em paz com Deus, né? Tem cara que está em paz tranquilamente. E você dá aquele sorriso, deve vir daquele sorriso. Nossa, que serenidade, que serenidade. Aí quando o sujeito deita na cama dele, não consegue dormir. E, ó, a consciência. Então ninguém sabe, ninguém, a não ser que você fale, mas ninguém sabe o que vai na sua consciência. Você bota uma máscara, né, com um sorriso. Outro dia eu estava até rindo, uma mulher
rindo porque é uma tristeza, né? Ela fez a tal da cirurgia facial para e modificou os lábios dela para ela aparentar sempre que está sorrindo. Aí ela esticou isso aqui, né? Então ela de boca fechada assim, tem aquela aparência de sorriso, tipo o sorriso do Coringa. Não ficou muito, não, mas ela fez o suficiente, puxando aqui, de olho, de boca fechada, ela está sempre com um sorriso estampado nos lábios. Que beleza, né? Que ela quer ter a aparência de quem está sempre sorrindo. Então ela fez essa modificação. Aí você vê essas loucuras que a gente faz, né? Então todo mundo vai olhar para ela e vai dizer, ai, que maravilha, a mulher que mesmo de boca fechada está sorrindo. Quem sabe se a alma dela está sorrindo? Quem sabe? Então, às vezes, a pessoa está sofrendo horrores. Então, nós somos perseguidos por nós mesmos. E por quê? Por causa dos nossos vícios, das nossas más tendências, que é a nossa natureza animal, que, quando mal administrados, vem à tona, dificultando-nos diante do nosso compromisso de cristianização. O que é esse compromisso de cristianização? É seguir e colocar em prática os ensinos do Cristo. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 15, diz assim: pois o que faço, não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. É aquela frase, né? Porque eu ainda faço o que não quero e não faço o que quero. É mais ou menos isso aqui. O que Paulo disse aos companheiros, né? Na carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 15. Outras vezes, sofremos perseguição de espíritos que, possuindo conosco um crédito, quer dizer, possuindo conosco um crédito, quer dizer, devemos a eles, né? Acham-se no direito que eles não têm, mas eles se acham de nos perseguir e nos atormentar. Porque não é pela lei de Deus, não é porque uma pessoa te fez mal e isso te credencia a buscar vingança, né? Não é porque alguém me fez mal que eu tenho direito de responder com mal. Aí a gente vai aquilo que nós estudamos é, na aula passada, falando do que é pacífico, que é o que está no terceiro degrau da bem-aventurança, bem-aventurados pacíficos, e os pacificadores, está no sétimo degrau. O pacífico é aquele que não devolve o mal que recebeu. Ele tem o sentimento do bem no coração, ele não devolve o mal. Me fizeram mal, eu não devolvo. Ponto final. Eu fico na minha. O pacificador tem mais conquistas. É aquele que não vai, que recebeu o mal, e ele busca o quê? Devolver o mal que ele recebeu, devolver o mal com o bem. É diferente do pacífico. O pacífico, eu não vou desejar o mal para ele, e fico na minha. O pacificador, não. Ele vai além. Ele não devolve o mal, e pelo contrário, ele ainda faz o bem à pessoa que fez o mal. Percebeu? Está no patamar bem acima. Nós estamos aí no terceiro, esperamos que estar. Alguém faz o mal para a gente diz assim, que Deus o proteja. Aquele Deus proteja, mas pelo menos o filho, que Deus o proteja. Tu não atira pedra, tu só fala que Deus o proteja. Já está tá tentando se equilibrar até esse degrau. Agora o pacificador, poxa, fulano me fez o mal. O que eu vou fazer? Eu vou procurar fazer o bem para ele. Vou observar o que ele está precisando, né? Vou buscar ajudá-lo, quem sabe? Então, esse já tem um nível maior.
É o nível maior, né? Então, ele aqui está mostrando isso, pela lei. Não é porque alguém me fez o mal que eu tenho direito de devolver o mal para ele. Não. Eu tenho que, pelo menos, fazer ficar no terceiro degrau. Se eu ainda não consigo fazer o bem para ele, que eu não desejo o mal a ele. Eu ainda fique no terceiro degrau, pelo menos. Eu não devolvo o mal para ele, né? Então, podemos analisar este quadro como sendo perseguição em nome da justiça, né? Porque, sendo nossos perseguidores internos ou externos, eles assim o fazem porque nós mesmos construímos esta situação. Então, quando você é perseguido por alguém, vamos pensar que você já é um pacificador, né? Ou um pacífico, um pacificador. Por que que eu estou sendo perseguido? Alguma coisa tem, né? Alguma coisa tem. Ou eu estou, e lá no passado desagradei alguém, mas, ou talvez eu esteja fazendo hoje alguma coisa que não agrade a outras pessoas. Então, é o que ele diz aqui. Podemos analisar este quadro do bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, que deles é o reino dos céus, como sendo perseguidos em nome da justiça. Porque sendo nossos perseguidores internos, ainda meus vícios, né, minha natureza animal, ou externos, aqueles que estão aqui fora, me atirando pedra. Eles assim o fazem porque nós mesmos construímos esta situação. Se são internos os meus perseguidores, não tem discussão. Por que que eu estou sendo perseguido? Se são externos, pode ter um outro motivo. Pode ser também alguém, né, que eu fiz mal está querendo, ou então uma outra coisa. E ele vai dizer assim, mas o quadro da bem-aventurança é diferente. Jesus afirma que deles é o reino dos céus, ou seja, no presente. Então, eu já sei que eu tenho dois tipos de situação em que eu posso ser perseguido. Ou por, no caso interno, são coisas minhas, né? Ou ameaça de outras pessoas. Porque, de alguma forma, eu posso ter construído essa situação. Eu posso ter atirado muita pedra das pessoas e agora as pessoas estão vindo atirar pedra em mim. Mas no caso dessa bem-aventurança, né, nessa bem-aventurança aqui, já é diferente. Já é diferente. Essa perseguição aqui. Porque essa bem-aventurança aqui, ela é a oitava bem-aventurança. É depois daquela ascendência dos sete, das sete conquistas. Então, ele diz assim, aonde ele diz, Jesus afirma que deles é o reino dos céus. Repare o verbo ser, porque deles é o reino dos céus. Né? Eu sou, tu és, ele é. Estado presente o verbo ser. Não é porque deles será. Se eu tivesse na quarta bem-aventurança, na quinta bem-aventurança, poderia ser. Porque deles será o rei dos céus. Porque eu ainda não escalei os 7 degraus. Mas aqui já escalou os 7 degraus. Ele está na oitava bem-aventurança. Ele já vê a conquista. Então ele diz, porque deles é o reino dos céus. Aí a gente começa a ver aquele negócio que a gente fala. Aqui é presente. Então, a bem-aventurança não foi o Sermão do Monte, o Sermão do Monte não, as bem-aventuranças, porque o Sermão do Monte é completo, né? Terminadas as bem-aventuranças, vem outras coisas do Sermão do Monte. As bem-aventuranças não foi dita por Jesus para aqueles homens apenas de 2000 anos atrás. Ela foi dita para todos os homens de todos os tempos. Por isso que ele usa o verbo no
presente. Porque deles, verbo ser, no presente, o reino dos céus. Né? Ou seja, hoje, o momento que eu estou vivendo, se eu fiz as 7 conquistas, das 7 bem-aventuranças, as 7 primeiras, então eu conquistei o reino dos céus. Aí diz aqui, já afirmamos anteriormente que reino dos céus não é um reino físico, mas um estado da alma. Como o inferno também é um estado da alma. E também não é, né, um reino físico, porque infelizmente nós estamos em 2024, mas tem muita gente que acha que o inferno é um reino físico, né? É um reino físico. Mas não é, é um estado da alma. Aquele que sofre perseguição, seja de um espírito obsessor ou das próprias dificuldades, não se encontra ainda nesse estado. Ainda não é esse bem-aventurado. Se a gente sofre perseguição interna, como resultado da nossa natureza animal, ou se a gente sofre a perseguição de um espírito obsessor que vem nos perseguir por algo que nós agimos no passado, nós ainda não estamos nesse estado de excelência, de justo por excelência. Por quê? Porque ainda não reparamos tudo. Não reparamos tudo. Se tem alguém me perseguindo, é porque eu ainda não me. Eu poderia dizer assim, ainda não consegui me harmonizar com todo mundo. Ainda não consegui. Então, é preciso eu estar harmonizado com todos. Vamos pensar em Jesus. Vamos colocar Jesus. Será que Jesus teria algum espírito no mundo? Ou vamos descer um pouquinho, né? Ou uma Maria de Nazaré, ou um espírito bastante evoluído, né? Desses espíritos de segunda ordem, espíritos superiores, que não tenham ainda se reharmonizado com alguém? Claro que já se reharmonizaram. Por isso demora. Por isso demora a chegar lá, no ápice dos espíritos de segunda ordem. Porque você tem que ter se reharmonizado com todos. Não é um sujeito não gostar de você, que não vai com a tua cara porque acha que. Não é isso. E tem aquele que pode não gostar de você, eu não gosto dele, eu não sei por que eu não gosto dele. Não, é aquele que não gosta de você porque você fez alguma coisa a ele. E se ele ainda não se reharmonizou com você, é porque você ainda não conseguiu o quê? Trazê-lo para junto de você, transformá-lo num amigo, fazê-lo acreditar em você. E ele vai acreditar na gente como? Observando o nosso comportamento. Lembra do Máscara de Ferro? O que ele falou para o Divaldo? Eu estou vendo que você está tratando bem a minha mãe. Estou vendo. Mas eu ainda estou meio suspeito. Então, eu vou parar de perseguir, mas eu vou ainda observar você durante muito tempo, para ver se essa sua mudança é real, se é de verdade. Então, quando aquele companheiro perceber que essa mudança é verdadeira, aí você ganha um amigo. Aí realmente você conseguiu esse ser justo por excelência. Enquanto o sujeito olhar para você e ficar com a pulga atrás da orelha, né? Por isso esse trabalho, né, é longo. Como foi longo o nosso trabalho de espalhar fogo sobre a terra? Porque a gente tem que pensar nisso. Quanto tempo eu fiquei fazendo mal? Já foram milênios.
milênios. E aí a gente quer, em 2, 3, 10 reencarnações, resolver esse problema? A gente tem que pensar o seguinte: eu fiz mal, vamos imaginar assim, eu fiz mal a uma pessoa. Por causa desse mal que eu fiz a ela, essa pessoa se tornou uma pessoa amarga. Não acontece isso? Uma pessoa sofrer demais e ela se transformar numa pessoa amarga, que quer o quê? Ah, me fizeram mal, eu vou também fazer o mal. Vou distribuir. Não vou ter piedade de ninguém. Não tiveram piedade de mim, por que eu vou ter piedade de alguém? E aí ele começa a fazer o mal para um monte de gente. Quem é o primeiro responsável desse processo? Sou eu. Sou eu. O primeiro responsável desse processo. Todos aqueles a quem ele fez mal têm uma cota de responsabilidade minha. Tem dele, que isso não dá o direito a ele de fazer mal a ninguém porque ele recebeu mal, e tem a minha. Todos aqueles a quem ele fizer sofrer, eu sou responsável também. Aí aqueles a quem ele fizer sofrer, se fizerem outros sofrerem, ainda tem uma cota minha, porque o problema começou aonde? Em mim. Se eu não tivesse feito aquilo, essa corrente, essa cachoeira de maldade não teria existido. Então, o ponto de origem sou eu. Então, todos esses, ele terá que responder. Vamos lembrar aí de uma coisa que Jesus sempre, né, se colocou. Eu me lembro de Jesus Gonçalves por causa disso. É, ele, como guerreiro, como grande líder, ele formou exércitos de 5, 10 mil homens. E aqueles grupos, né? Era assim, ele tinha todo o grupo dele. E o grupo dele era dividido em grupos, em subgrupos. Era gente demais. 3, 4 mil homens. Ele não comandava os 3, 4 mil homens. Ele tinha generais. Tem qualquer exército. Esses generais que comandavam esses homens. Mas as ordens vinham de onde? Do poder central, que passava as ordens para cada um dos generais, e cada general passava a ordem para os seus auxiliares, que passava a ordem. Opa, bora, para o poder central. E Jesus. Por isso que até hoje ele sai matando por aí, não é? A gente via na mesa mediúnica. Uma vez na mesa mediúnica chegou um, e ele estava. Ele disse que ainda fazia parte daquele exército. E ele chegou com a armadura, com a espada, com todos os armamentos dele. E ele foi trazido. Era um daqueles ainda. Soldados de Alarico. Gente, quanto tempo tem isso? 1500, 1800 anos. Por aí. E ele ainda era um soldado de Alarico. Estava na erraticidade, querendo travar as batalhas. E ele foi trazido à mesa. E nós conversamos com ele, né? E ele dizia: Como eu vou deitar no chão as minhas armas? É isso, é com essas armas que eu luto. Então ele estava travando as batalhas dele no plano espiritual, todo paramentado. E adivinha quem ele chegou procurando? O chefe. Quer dizer, Alarico já havia, né, se transformado, mas muitos dos seus soldados ainda não.
Muitos dos seus soldados ainda não. Que ainda teve a Larico 1, a Larico 2, ainda teve esse problema todo. Muitos dos seus soldados ainda não. Pergunta que não quer calar. Quem é o responsável? É lógico que esse também tem sua responsabilidade. Mas tem um dedinho lá do chefe. Então ele vai resgatando, né? Ele vai trazendo. Vai trazendo. Tem que trazer todo mundo. Tem que trazer. Por isso que o negócio demora. Cada degrau para subir, ó, ó, leva tempo. Porque levou muito tempo para destruir. Para reconstruir, vai levar tempo. Não é assim de um dia para o outro. Aí alguém vai perguntar assim: será que Jesus Gonçalves vai ter que reencarnar? Tem. Claro que ainda tem que reencarnar. Claro que ainda tem que reencarnar. Entendeu? Tem que reencarnar. Lembra que a gente estudou isso nos Espíritos de Segunda Ordem? Está dito aqui. Né? Está dito aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. É o livro dos Espíritos. Aí a pessoa diz assim: meu Deus, que custo, né? Quando ele bota aqui, ó, predomina, segunda ordem, bons espíritos, questão 107. Essa questão é sempre bom a gente ler. Predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem, suas qualidades e poderes para o bem. Estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber, as qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal, assim na forma da linguagem como nos atos entre os quais se descobrem, mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Compreendem Deus e o infinito, já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Esses aqui já subiram os 7 degraus, tá, gente? Pelo mal que impedem. O amor que os une lhes é fonte de inefável ventura, que não tem a perturbá-lo nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das mais paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Todos, olha aí, isso aqui é bom sublinhar. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. Todos ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. Perfeição é o espírito puro, tá? Então, olha como demora. Porque para chegar aqui na segunda ordem, a gente ainda tem muita estrada para caminhar. E chegando na segunda ordem, não quer dizer que você esteja livre das provas, nem das encarnações. Que as grandes provas são aonde? A carne, não é? Então, é um trabalho muito grande. Agora, esse que já tem essas conquistas, né? Ele diz aqui, sofre, ele diz assim, ó, essa é uma bem-aventurança do testemunho. Esses, e como ele falou aqui, já não tem a inveja, o remorso, o ciúme, os vícios a lhes perturbar. A justiça aqui não é a que é feita de fora para dentro, como um mecanismo de indução, a retomada do caminho. A justiça aqui não é mais aquela da consciência, tá? Ou melhor, desculpe, não é de fora para dentro, tá? Não é a que é feita de fora para dentro. A de fora para dentro é aquela dos obsessores, né? Dos adversários, que é de fora para dentro. Como um mecanismo de indução à retomada do caminho. Mas trata-se da criatura
que a possui com espontaneidade em suas ações cotidianas. Então, não é mais aquela do adversário que está te perseguindo porque ele acha que você fugiu à justiça. Não é mais essa, tá? Então, a justiça aqui não é que é feita de fora para dentro, com um mecanismo de indução à retomada do caminho. Porque quando alguém me persegue, no caso do obsessor, eu estou sofrendo, vou passar por um processo educativo para buscar o quê? O caminho da porta estreita, que eu estou na porta larga. Então vem a dor e sofrimento me fazendo o quê? Me arrastando, me trazendo de volta para o quê? Para a porta estreita, para o caminho do bem. Então, essa bem-aventurança aqui do testemunho, a justiça aqui, não é mais essa que vem, que vem de fora, me trazendo, me empurrando para o caminho do bem. Mas trata-se da criatura que a possui com espontaneidade. Eu já tenho isso, essa conquista feita. E eu já busco aplicar essa justiça por minha própria conta. Por minha própria conta. Eu não preciso ser empurrada. Vai lá, olha para frente. Você está do caminho errado. Busca o caminho do bem. Não é, essa é a externa. Não é mais essa. É eu é que busco. Porque eu gosto do bem. Eu é que procuro fazer o bem. Não é porque alguém está me mandando fazer o bem. É porque eu quero fazer. Eu gosto de fazer. Faz parte de mim. Não é diferente? É diferente. Eu já tenho isso construído dentro de mim. É o justo por excelência. Aí, esse justo por excelência, ele nem sempre vai agradar o mundo. Porque, como ele diz aqui, o mundo onde nós vivemos, que é o mundo das expiações, sendo de natureza inferior, é gerenciado pela lei do mais forte. E aquele que é justo por excelência, nesse mundo que nós vivemos, muitas vezes ele é. Ele diz aqui, ó, desta forma, o que detém o poder, aquele que gerencia o mundo. Tivemos aí um G20, olha quantos líderes, né? Desta forma, o que detém o poder, as posses materiais ou a força física, é o que mantém o controle da situação no mundo em que vivemos. Você veja, né? Vem aí, o mundo todo está com medo do Trump assumir o poder, quando ele vai assumir o poder. Porque estão observando o ministério dele, né? Para a secretária de Educação dos Estados Unidos, ele vai botar uma mulher que ela gerencia eventos de luta livre. Nunca viu educação da vida dela. Para ser o secretário de não sei o quê, ele buscou alguém ultra radical. Para ser o secretário dele na OTAN. Uma pessoa ultra radical. Para ser ministro da Saúde, vão ter dois. Um é negacionista da vacina, que é aquele Kennedy, negacionista. E colocou um outro também que pouca coisa entende de saúde. E para ser o bambambam, abaixo dele, lá, secretário, não sei o que, de governo, colocou um que está sendo acusado de pedofilia. Está sendo aí acusado na justiça por pedofilia. Percebeu o quadro, né? Percebeu o quadro. Então, diz aqui, o mundo onde vivemos, sendo de natureza inferior, é gerenciado pela lei do mais forte. Desta forma, o que detém o poder, as posses materiais ou a força física é que mantém o controle da situação. Quem tem mais armas, manda. O justo, nesse caso, é incompreendido, sendo muitas vezes ironizado, tido como covarde por não disputar a posse
do que lhe não pertence. Lembra, Jesus falou? Meu reino é desse mundo. Aí todo mundo olha para o justo por excelência e não entende por que você não está disputando a posse das coisas como eu estou. Disputar alguma coisa que não pertence a ele. Sendo ainda, em muitas situações, realmente perseguido, por serem seus atos contrários aos interesses dos que têm o poder de decisão. Aquele que fez a conquista dos 7 degraus das bem-aventuranças, né? Que é humilde, resignado, manso e pacífico, justo, compassivo, puro de coração, aquele que é pacificador, esse ofende os olhos dos violentos, que não lhe compreendem como ele é. E quando eu não as compreendo alguma coisa e não aceito uma coisa, qual é a minha intenção? Destruir aquilo, acabar com aquilo. O que fizeram com o Estevão? Né? O que Saulo falou para ele? Vem para o meu lado. Vamos disputar os bens materiais, as posses, os títulos, o poder juntos. Ele disse para Saulo: não, porque isso não me interessa. Qual a reação de Saulo? Isso é um alienígena. Ele é perigoso. Não tem ambição. O que eu faço? Apago ele daqui, tiro ele do mundo para não contaminar os outros. Ele é perigoso. Entendeu? Apago. Apago, liquido, afasta ele de mim, afasta daqui. Porque ele é perigoso. O que foi feito com Jesus? Perigoso. Vai que o pessoal resolva acreditar nele. Não, ele é perigoso. Eu trouxe aqui um PPS que eu achei muito interessante, falando sobre isso. Deixa eu compartilhar aqui. É do livro, deixa eu ver aqui, do Sermão da Montanha, do Humberto Roden. E ele vai falar sobre isso. Vocês estão vendo, né? Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Justiça, como já dissemos, significa atitude justa e reta do homem para com Deus. O homem justo, nos livros sacros, é o homem santo, o homem crístico, o homem que realizou em alto grau o seu eu divino pela experiência mística manifestada na ética. O homem justo é o que seguia invariavelmente pelos 2 grandes mandamentos: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? O amor de Deus e a caridade do próximo. Né? Então, o homem justo é o homem que seguia por essas 2 máximas. Tá? Mas será possível que alguém sofra perseguição por causa dessa justiça? Né? Será por causa da sua santidade? Será que isso é possível? O Evangelho de Jesus está repleto de afirmações dessa natureza. E a experiência multissecular o confirma, quer dizer, os vários séculos que se passaram desde a vida de Jesus até hoje. Por causa do meu nome, Jesus disse: sereis odiados de todos, e chegará a hora em que todo aquele que vos matar julgará prestar o serviço a Deus. Né? Vai ter um momento, quer dizer, não, esse cara é perigoso. Acaba com ele e a gente está fazendo bem à humanidade. Arrastar-vos-ão perante reis e governadores e sinagogas, mas não vos perturbeis, de Jesus. Lembra quando nós falamos o que significa bem-aventurança na aula passada? Não é aqueles felizes. Em hebraico, é uma palavra de estímulo. Sejam fortes, avante, né? Não esmoreçam. É isso que Jesus quis dizer.
Porque o servo não está acima de seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos hão de perseguir a vós. O que Jesus está dizendo? Gente, não mantenham ilusões. Não mantenham ilusões. O servo não está acima de seu senhor. Jesus era o servo de Deus. Ele não estava acima de Deus. Então ele foi perseguido. Nós não estamos acima dele. Então, se ele foi perseguido, nós também seremos. Então ele diz: se a mim me perseguiram, também vos hão de perseguir a vós. Os inimigos do homem são os seus companheiros de casa. Estamos habituados a pensar e a dizer que esses perseguidores dos justos são homens maus, perversos, de má fé. E, de fato, assim acontece muitas vezes. Entretanto, as mais cruéis perseguições que a história humana conhece foram perpetradas por homens sinceros, subjetivamente bons, homens que acreditavam ser bons, sincero, na fé dele. Ele acreditava que Estevão era uma ameaça ao judaísmo. E subjetivamente bons, em nome da verdade, do bem, em nome de Deus e do Cristo. E ele sai por aí, não, nós vamos defender a igreja de Deus. Estamos fazendo essas guerras em nome do Cristo. E o cara acredita nisso. Ele acredita nisso. Sobretudo as igrejas e sociedades religiosas organizadas têm empreendido e empreendem ainda cruzadas e guerras santas, trucidando infiéis do ponto de vista deles, queimando hereges, torturando homens de elevada espiritualidade, excomungando como apóstatas, quer dizer, hereges e perversos, muitos dos homens mais puros e santos que o mundo conhece. A maior parte desses perseguidores não tem má intenção nem consciência pecadora, agem por um sentimento do dever. Então ele diz: não é meu dever, eu faço parte disso. E qualquer ameaça ao grupo que eu faço parte, eu liquido. Porque ele acredita que é assim que ele tem que proteger, com violência. Há duas razões fundamentais porque o homem justo é perseguido por outros homens, individuais ou por sociedades humanas. Tá? Então, há duas razões fundamentais porque o homem justo é perseguido por outros homens, né? Um homem perseguindo outro, no caso, Saulo e Estevão, ou por uma sociedade. Primeiro, o indivíduo persegue outro indivíduo não só porque este seja mau, mas também pelo fato de ser bom. Por quê? Grande pergunta. Porque o homem justo aparece como elemento hostil a outro homem menos justo. A simples presença de um homem mais santo do que eu é, para mim, uma declaração de guerra. Porque eu me acho uma pessoa santa. Mas quando eu vejo alguém fazendo coisas que eu ainda não faço, e eu percebo que aquilo que ele está um degrau acima de mim, dentro de mim toca uma sirene. Então, quando eu vejo um homem santo mais do que eu, né, é para mim uma declaração de guerra, ou pelo menos uma permanente ofensa. Mais ou menos assim, vamos pensar que você trabalha numa empresa, e você é o bambambam da empresa. Todo mundo te aplaude, todo mundo diz: nossa, essa pessoa é sensacional. Esse cara é criativo, esse cara é dos bons. É o melhor funcionário da empresa. Ele é capaz de tirar leite de pedra. De repente chega um outro que começa a se destacar e começa a fazer coisas que eu ainda não faço. E traz ideias mais modernas do que as minhas. Ideias que eu nem cogitei. Ou se cogitei, tive medo de plantar. Mas ele não tem, ele planta. Ele apresenta e é aplaudido. E é aplaudido por essa ideia, é aplaudido
pela atitude dele. E aí as pessoas dizem, nossa, a pessoa diz assim, ó, pensei que já tinha visto tudo, mas o que esse cara trouxe é extraordinário. Eu que me considerava a última Coca-Cola gelada do deserto, vou me sentindo o quê? Preterido. Nossa, até então eu estava lá em cima. Agora estou tendo que dividir os holofotes. E as luzes muito fortes que estavam em cima de mim estão sendo desviadas para o outro, tá? Então, o homem espiritual, pelo simples fato de existir, diz silenciosamente a outros: vós devíeis ser como eu, mas não sois, isso é culpa vossa. Ele não diz isso, tá? Ele não diz isso, mas a simples presença de um homem mais santo do que eu, para mim, é para mim a presença dele uma declaração de guerra, ou uma permanente ofensa, um alerta. Então eu olho para ele e, pelo simples fato dele existir, é como se eu lesse nele, ou como se ele dissesse isso para mim, mas ele não vai dizer que ele é humilde, ele não vai dizer, mas eu tenho a sensação, a impressão que ele me diz isso. Vós deviam ser como eu, mas não sois. Isso é culpa vossa. Nenhum homem espiritual, é claro, diz isso. Ninguém vai dizer isso. Mas os profanos interpretam desse modo a presença do homem justo e atribuem a este a ingrata censura. Então, eu me sinto afetado. Eu tenho a impressão que ele está esfregando na minha cara a santidade dele, o que ele não está. Ora, ninguém tolera por largo tempo a consciência da sua inferioridade. Enquanto não aparece outro homem de elevada espiritualidade, pode um homem menos espiritual viver tranquilo na sua inferioridade, porque esta não é nitidamente percebida, senão quando polarizada pelo contrário, ou por uma espiritualidade superior. Quer dizer, ou não quando confrontada por outra. Quando um homem pouco espiritual, que acreditava ser muito espiritual, encontra outro ainda menos espiritual, sente-se ele relativamente seguro do seu plano e tem a mesma tendência instintiva de fechar os olhos para as virtudes do outro, a fim de poder brilhar mais intensamente ele só, como aquele fariseu do templo e flácido publicano. Então, se eu olho, eu me considero uma pessoa espiritualizada, mas na verdade sou um pouco espiritual, e vejo alguém abaixo de mim, com menos espiritualidade que o outro, eu estou tranquilo. Ele não me ameaça. Entendeu? Ele não me ameaça. Eu nem procuro ver as virtudes dele. Eu vou me preocupar com as virtudes dele. Ele é menos ainda do que eu. E se eu falo isso, eu já mostro a minha pouca espiritualidade. Porque se eu fosse espiritualizado, em verdade, eu buscaria estender a mão dele para ajudar ele a se elevar. Mas eu olho e digo, tá tudo tranquilo. Estou terminando. Deixa ele lá. Nem procuro saber se ele é bom. Isso já mostra a minha pouca espiritualidade, né? Então eu me sinto seguro. Ele é como aquele fariseu do templo face do publicano. É que o homem profano mede o seu valor pelo relativo desvalor dos outros. Né? Então eu olho lá, né? Lembra daquele homem? Senhor, né? Eu digo, eu sou bom, aquele homem do templo, né? Sou justo, faço caridade, sou maravilhoso, sou sensacional, recebe a minha contribuição. Eu não sou igual aquele publicano ali, ó, que deve a todo mundo, que não tem honra, entendeu? Eu estou medindo o meu valor por aquele que eu considero menor do que o outro, menor do que eu. Quando então a sua luz ou parece ser mais forte que as luzes dos outros, o homem profano ou de escassa espiritualidade experimenta um senso de segurança e tranquilidade. Não tem remorsos da sua pouca espiritualidade, nem se julga obrigado ao esforço especial para subir.
Entre cegos, diz o provérbio, quem tem um olho é rei. Mas ai desse homem complacentemente satisfeito consigo mesmo. Para que eu vou me esforçar para subir mais? Aqui eu já estou dominando o ambiente. O que eu tenho já é suficiente. Estou seguro. Então, ai desse homem complacentemente satisfeito consigo mesmo, se lhe aparecer alguém de maior espiritualidade. Logo começa ele a sentir-se inseguro e inquieto. Em face dessa inquietação, duas atitudes seriam possíveis. Primeiro, a letra A, o vivo desejo de ser tão espiritual como o outro, aí vem a inveja, né? Ou eu olho e vejo, nossa, que legal ele é assim. E aí vem o esforço correspondente a esse desejo. Então, tem duas coisas. Eu olho, admiro a espiritualidade dele e digo assim, eu quero ser como ele. E começo a trabalhar para ser como ele, sem querer derrubá-lo. Essa é a primeira hipótese. A segunda, eu me sinto ameaçada e começo a desrespeitá-lo, a ser agressivo com ele, visando derrubá-lo. A primeira atitude é dos homens humildes e sinceros. A segunda é dos homens orgulhosos e sinceros consigo mesmos. Os primeiros, os que admiram e procuram fazer e trabalhar para ser igual, se tornam discípulos do homem espiritual. Agora, aquele outro que resolve destruí-lo se tornam seus adversários. É doloroso para um pigmeu ver-se eclipsado por um gigante. É desagradável para um impuro ter a seu lado o homem puro. Se o pigmeu não sente em si a capacidade de crescer, se o impuro não dispõe da força de se tornar puro, declarará guerra ao gigante e ao puro. Essa guerra nem sempre se desenrola no plano físico, aqui na Terra. Muitas vezes se trava no campo moral. O homem menos espiritual descobre no mais espiritual numerosas manchas. Esquecido da muita luz que ele irradia, só enxerga o despeitado os pontos impuros que encontra no sol. E acha que não convém tomar banho de sol, porque há tantas e tão grandes manchas no globo solar. E aí eu vou procurar um erro nele. Né? É aquela parede branca que eu fico procurando. Não admiro a brancura da parede, mas eu fico procurando onde tem uma falhinha, né? Para exaltar aquela falhinha e diminuir a beleza do outro. Essa foi o primeiro caso, como ele disse aqui, ó. Como ele diz aqui, ó. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Há duas razões fundamentais que o homem justo é perseguido por outros homens individuais ou por sociedades humanas. Um indivíduo persegue outro indivíduo, não só porque ele esteja mal, mas também pelo fato de ser bom. Foi o que nós vimos aqui. No caso de uma individualidade, de um homem para com outro homem. Agora, no caso das sociedades, porque um homem justo pode ser perseguido por um outro homem, individualidade, pode ser perseguido por uma sociedade, por um grupo. Vamos ver como é que isso acontece em grupo. No terreno social das organizações eclesiásticas, acresce ao primeiro outro fator, aparentemente mais justificável. O homem altamente espiritualizado é sempre uma espécie de exceção da regra. É um pioneiro que abandonou as velhas estradas conhecidas e batidas pela turbamulta dos crentes e rasga caminhos novos, por mares ducadantes navegados, por ignotas florestas, por envios desertos que poucos conhecem. Então, ele usou como exemplo uma organização eclesiástica, mas pode ser um outro tipo de sociedade, de organização, né? Então, quando um homem espiritualizado, no caso aquele trazendo das organizações eclesiásticas, aparecia, ele é uma exceção de regra. Por quê? Porque aquele grupo ali, muitas vezes, eles seguem um padrão. É aquela caixinha, né? Bom, aprendemos assim, repetimos assim. Olha o caso de Francisco de Assis. Ele é uma exceção à regra. É um pioneiro que abandonou as velhas estradas conhecidas e batidas pela turba multa dos crentes. E ele busca o quê? Caminhos novos. Muitos desses foram parar na fogueira. Muitos franciscanos, Francisco não, mas muitos outros franciscanos, muitos outros sacerdotes foram parar na fogueira, porque
que tentavam chamar a atenção, né, dessa organização eclesiástica, do caminho tortuoso que ela seguia, né? Então, ele rasga caminhos novos, por mares nunca antes navegados, por ignotas florestas, né? Por outras florestas desconhecidas. Vamos sair desse caminho que a gente... Vamos buscar uma coisa nova, por ínvios desertos que poucos conhecem. Aqui a gente vê Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. Gente, que coisa é essa? Esse homem que se diz um discípulo do Cristo, um apóstolo do Cristo, quer levar o evangelho para os pagãos. Isso é um absurdo. Nós, judeus, que aceitamos o Cristo, que nos cristianizamos, porque a maioria que seguia o Cristo eram judeus, que haviam se convertido ao cristianismo. Mas ainda traziam na cabeça deles que a palavra do evangelho era para quem? Era para o povo escolhido. Então, só o povo escolhido e que se tornou cristão merece ouvir a palavra do Mestre. Os outros não. O pagão não. Se quiser ouvir, tem que se tornar judeu. Tem que se converter. E aí vem Paulo dizendo: não precisa nada disso. Para que essas práticas exteriores? Para que a circuncisão? Vamos levar a palavra do Mestre para o mundo. Aí, é claro que ninguém gostou. Por quê? Porque ele rasgou caminhos novos, trilhou por mares nunca antes navegados, por ignotas florestas, por ínvios desertos. O mundo pagão, que poucos conheciam, esse homem ultrapassa quase sempre os caminhos tradicionais do passado e até do presente, e abre novas rotas para o futuro. Já pensou se Paulo não levasse a palavra aos pagãos, aos gentios? Ela estaria hoje circunscrita àquele grupo judeu, ou talvez tivesse desaparecido. Toda e qualquer inovação, por mais verdadeira, é no princípio considerado como erro e até com perigo social. Hoje nós sabemos que o Paulo fez foi o correto, mas naquela época foi considerado um erro e um perigo social, um risco. Mas hoje nós sabemos que é o certo. E esses homens são homens, né, que são os visionários. São aquelas pessoas que não se deixaram abater, não tiveram medo. E trouxeram a palavra. Imagina Paulo falando que ia levar a palavra para os pagãos no mundo judeu, que era altamente preconceituoso. Então a gente vê aqui, né? Depois ele vai dizer aqui, ó, voltando aqui para o nosso livro, né? A história tem sido pródiga em esconder esses elementos em favor dos poderosos da ilusão. Mas aquele que é a expressão da mais pura justiça informa-nos que deles é o Rei dos céus. Desses homens que não temem, que se aventuram, sendo, pois, de evolução superior, já possuem a compreensão da verdadeira vida. E por a compreenderem, por serem possuidores de uma consciência tranquila, a perseguição não os incomoda. Antes veio nela motivo de júbilo, no sentido de poder testemunhar os ensinamentos do Cristo. Assim sendo, nada sofrem, sendo por isso deles o Rei dos Céus. Mesmo sendo atacado, perseguido, vilipendiado, agredido, como Paulo foi, em nenhum momento as perseguições o fizeram tremer, ter medo. Muito pelo contrário, o incentivaram a ir em frente. É interessante ainda notarmos que esta bem-aventurança é o início de uma nova fase evolutiva. Jesus inicia este sermão trazendo-nos 9 bem-aventuranças. A recompensa da 8ª, que é essa, aos que sofrem perseguição por causa da justiça, é a mesma que a da primeira, os pobres pelo espírito.
Isso nos leva a trabalhar com o significado dos números no estudo da evolução. A primeira fase das bem-aventuranças é formada pelas 7 primeiras. O número 7, olha aí, expressa completude. E, em termos evolutivos, podemos entendê-lo, né, como o fechamento de um dos seus ciclos. O ciclo de 7, a bem-aventurança, 7 dias, né? O ciclo, né, os 7 estágios é o encerramento de um ciclo, as 7 primeiras. Então, é o fechamento de um dos seus ciclos. São 7 os dias da criação, não é assim? Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou. São os 7 dias da criação, 7 estágios. 7 as notas musicais. 7 os dias da semana. Muitas das curas realizadas por Jesus eram feitas aos sábados, que sendo o 7º dia, lembra? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado é o 7º dia. Aí Jesus ia curar no sábado, que sendo o 7º dia expressava o fim de um ciclo de sofrimentos e testemunhas. O 8º dia é o mesmo que o primeiro, só que em nuances diferentes. A repetição da escala musical nos conduz, na 8ª nota, a repetir a primeira, em uma vibração diversa. Desta forma, a 8ª bem-aventurança tem a mesma recompensa da primeira, mas em um estágio evolutivo diferente. Na primeira é o reino dos céus conquistado pela simplicidade, é humilde, pelo início do processo evolutivo. Que o início do processo evolutivo passa pela conquista da humildade. O espírito do princípio de sua marcha evolutiva é simples. Lembra? Deus criou os homens simples e ignorantes. Está lá na questão 112 do Livro dos Espíritos. Então, o espírito do princípio de sua marcha evolutiva é simples e, neste momento, ele está nos céus, porque é o instante de sua saída das mãos do Criador. Então, quando Deus cria o espírito, ele está nos céus, ele está perto do Pai, na sua simplicidade. Né? Este ciclo termina na 7ª bem-aventurança, os pacificadores. Porque, tendo estes conquistado a condição de filhos de Deus, por já se terem ajustado à lei do Criador, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, podem dar um novo passo, testemunhando a justiça em prol dos menos evoluídos, sendo por isso perseguidos no mundo, mas recompensados no reino. Perseguidos no mundo imperfeito. Porque no mundo perfeito, eles não serão perseguidos. Perseguidos aqui. Nesse mundo onde reina, onde existe a imperfeição. Assim caminha a evolução, representada graficamente por uma espiral. Tipo um caracolzinho. Vamos pensar num caracolzinho, tá? Por uma espiral. Deixa eu ver aqui. Representada graficamente por uma espiral. Passamos por um determinado ponto e mais tarde, após mais aprendermos, passamos novamente pelo mesmo ponto, um pouco mais adiante. Deste modo, seguimos pelo nosso caminhar infinito. Que o caminhar é infinito, né? Porque só termina em Deus, mas como a gente não vai chegar em Deus, nós não seremos nunca Deus, então o caminhar é infinito, né? Conhecendo o nosso início em Deus, que quando a gente estiver muito, bem próximo a Deus, como espíritos, com muito conhecimento, tipo, Jesus, eu estou em Deus, Deus está em mim, eu vou saber como é que a coisa começou. Eu terei condições de ter esse conhecimento, né?
Desse modo, seguimos pelo nosso caminhar infinito, conhecendo o nosso início em Deus. Eu vou conhecer o meu início, mas eu não vou ter a capacidade de criar como Deus criou, entendeu? Eu vou conhecer. Ah, foi assim que Deus fez. Mas eu vou conhecer. Aí alguém diz assim: você vai criar. Não, não, esse departamento eu não tenho competência. Não, mas eu vou saber como foi. Eu vou saber como foi. Então, vida que deixa o modo seguir pelo nosso caminho infinito, conhecendo o nosso início em Deus, tendo como finalidade a volta a Ele. Não é isso que está lá na questão 112 do Livro dos Espíritos? Deus nos criou simples e ignorantes para nós crescermos, evoluirmos, aprendermos e nos aproximarmos dele, como Espírito perfeito. Tendo como finalidade a volta a ele, através de nos tornarmos perfeitos. Eu não estou voltando ao início, eu saí das mãos do Criador e eu estou voltando às mãos do Criador. Só que eu estou voltando de forma totalmente diferente de como eu comecei. Eu estou voltando ao início, mas com outras perspectivas, né? Momento este referenciado por Jesus, conforme a narrativa de João. Aí será o que vai dar outra semana. Eu e o Pai somos um. É o que está escrito aqui. Eu e o Pai somos um. Está lá em João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Por quê? Eu saí dele de uma forma. Agora eu volto ao ponto de partida, mas totalmente diferente de como eu saí, né? Então, que coisa fantástica, né? Eu gostaria de ter um tempinho aqui, eu gostaria que vocês comentassem alguma coisa aí, gente, sobre o que nós vimos aí. O grupo, esse texto aí do Huberto Roden é fantástico, hein? Fantástico. Maravilhoso. Eu Nossa, só o trecho, tinha mais coisa, hein? né? Eu, No caso, eu só tenho um dos livros dele, esse eu não tenho. Mas aí ele comenta, né, que o justo é um pioneiro que abandonou as velhas estradas. Por quê? Traz novas ideias, rompe com valores antigos, vem com renovação, e isso incomoda quem está se beneficiando das velhas estruturas, né, das velhas ideias. E aí você vê vários exemplos de justos que foram perseguidos. Nelson Mandela, que veio contrapor o apartheid, questionar, né, um pioneiro, Martin Luther King e muitos podemos dar exemplo de pioneiros que vieram contradizendo o que estava estabelecido, aquela ordem antiga, né, envelhecida, né, e é bacana isso. não é? Eu estou dizendo, dentro da igreja, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, saíram do templo, foram perseguidas por isso pela própria igreja. Pode continuar, Alberto. O próprio Francisco, né, hoje, que vem com suas inovações, que incomoda setores conservadores da igreja. Claro, claro. E hoje ele deu uma declaração que ele quer ser enterrado num caixão de madeira bem simples, porque os papas são enterrados, né? Naquela coisa, nada. Ele disse: Na pompa, naquela pompa. já disse outro dia, eu não quero ser enterrado aqui no Vaticano, eu quero ir para uma igreja tal. Tem uma outra igreja lá da Itália que ele gosta muito. Eu quero ser enterrado naquela igreja. Já não quer ser enterrado no Vaticano. Porque no Vaticano, que são enterrados os papas. Tem o subsolo lá onde eles enterram os papas. Bota o cachorro. Ele diz: ó, eu não quero ser enterrado aqui, não. Eu quero ser enterrado numa igreja tal que tem aqui em Roma, que é uma igreja pequena, que eu gosto muito. E hoje ele disse: eu quero ser enterrado num caixão comum de madeira. Entendeu? Com certeza, o pessoal que já está mandando fazer o caixão dele em mármore Carrara já deve estar se morder de raiva, né? Nossa, mandando fazer o caixão do homem em mármore Carrara. E aí? E o homem não quer, o cara quer um caixão de madeira simples. Olha aí.
Claro que não agrada. Saindo dos padrões, derrubando muros, quebrando paradigmas. Entendeu? Claro que não agrada. Porque ele tem de perseguidores da igreja. Vocês acham que o Chico Xavier, agradava a muitos escritores de livros espíritas? Que ele doava tudo, né? Doava tudo. Não quero nada. Não é meu. Não fui eu que escrevi o livro. Eu só psicografei. A ideia vem dos homens lá de cima. Não é criação minha. Por que que eu tenho que receber dinheiro por uma coisa que não é criação minha? Ele está certo. Eu tenho que devolver para quem é de direito. Quem? O povo sofredor. É para isso. É para cesta básica, é para dar alimento, é para comprar remédio, é para ajudar os pobres sacrificados. Eu vou ficar com esse dinheiro? Quando ele tentou ficar com o Fusca, ele mandou cortar o braço dele. Então, que Fusca nada. Se você andou a pé, vai andar. Continua a pé, vai de bicicleta, vai de carro, tudo vai. Para que você vai comprar um carro com dinheiro que não é seu? Tá certo? Agora, tem muitos escritores que, né? Não, tudo bem, eu não vou ficar com tudo, mas 50%, 50%. Afinal, eu gastei lápis para psicografar. Né? Então, tem que pegar alguma coisinha para comprar lápis novo. Porque, na realidade, essa psicografia não é nossa. Se é inspiração, né? Jesus não falou, dai de graça que de graça recebeste? Você vai ficar com uma coisa assim. Então, é ameaça. Aquelas casas simples, né? Religiosas, muito simples, muito humildes. Tem gente que vai no centro espírita, muito simples, muito humilde, e fica, às vezes a cadeirinha é dura, né? Uma vez eu fui num centro assim, né? E tem pessoas que dizem, eu não vou lá naquele centro, não. É um centro tão pobre, cadeira de madeira dura, não tem ar-condicionado. Eu não vou, não. Eu quero ir muito que as cadeiras sejam confortáveis, com ar-condicionado. Gente, tem essas coisas. Tem essas coisas. Pessoa que chega, outro dia eu estava conversando, o Zé Marca até deu um exemplo aqui, né? Pessoal chegando lá do Domingo de Luz, entrou assim, olhou a plateia, virou as costas e foi embora. Não, vem outro dia. Porque não vai ficar na plateia junto com o pessoal da comunidade. Então, nós temos isso. Nós temos isso. Entendeu? Nós temos isso. Então, é o que ele falou. Existe a perseguição do indivíduo para o indivíduo e da sociedade, das instituições. Rose, Oi, posso fala, falar? pode? Trazendo, né? Trazendo aqui bem nosso nívelzinho mesmo, bem. Isso aqui, do justo neste caso, é incompreendido, sendo uma vez. É a gente que não entra para o estudo da doutrina espírita dentro de casa. A gente passa a ser incompreendido, passam, às vezes, perseguirem o marido, a esposa, não entende que a opção do outro, que quer Exato. mudar, que quer se modificar, que quer se transformar. Aí acaba sendo ironizado, tido como covarde, porque aí vem ter uma discussão, a gente não rebate, a gente fecha a boca. Isso aí trazendo para nós no nosso dia a diazinho, é isso aqui que está fazendo aqui, né? Sendo perseguido, né? Eu nunca me esqueço, quando eu comecei na doutrina espírita, em 90, foi em 92, eu estava com o Livro dos Espíritos e o Evangelho na minha mesa de trabalho, que eu participava de um grupo lá na Petrobras. A minha chefe passou e disse assim: vai ficar maluca, é? Agora com esses livros? Olha só, ironizando, né? Uma opção que eu estava fazendo, né? É Exa- perseguição, né? Exatamente, minha amiga. É por aí que essas coisas acontecem, né? Então a gente vê que não está muito longe da gente, né? Não está muito longe da gente. Bem, gente, semana que Esse padre, o padre Lancelotti, como está incomodando as pessoas, né? sendo perseguido, né? É. Como? Gente, dia 27, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, tá? Coloca aí dia 27. Nós vamos encerrando aqui o nosso estudo, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus pela oportunidade de, mais uma vez, estarmos aqui fazendo essa reflexão tão importante para todos nós. Relembrando esses fatos
e buscando ficar atentos para não nos deixarmos cair em tentação, né? Como disse Jesus, vigiai e orai para não cair em tentação. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, tá bom? Deixa eu encerrar aqui.